Olá, meu nome é Leandro Nery e seja bem-vindo ao Claramente Rica. Tem muita gente se perguntando se é o momento de comprar um fundo imobiliário de shopping. Eu lembro que antes da pandemia, algumas pessoas diziam que nunca teria um evento que fecharia todos os shoppings. Então você está comprado em alguns shoppings e diversificar em lojas, em quantidade de shoppings, era uma das melhores estratégias que tinha. De fato, a gente viu que não é bem assim, que pode sempre vir alguma coisa que pode fechar tudo, fechar todo tipo de comércio. Mas agora a crise está passando, as pessoas estão sendo vacinadas, embora seja muito devagar aqui ainda no Brasil, mas elas vão ser vacinadas e vai ter um momento que as coisas vão abrir. E aí, você está preparado? Então, vamos ver nesse vídeo quais são os melhores shoppings que tem e eu vou mostrar aqui que apesar da crise, alguns shoppings se reinventaram, continuaram distribuindo rendimento, mesmo que seja pouquinho. Eles conseguiram levar essa crise e manter a vacância baixa. Então vamos lá? De novo eu vou usar o site Fund Explorer e nós vamos aqui em ferramenta, ranking de FIIs e vamos escolher só os FIIs de shopping. Vou aqui então em setores, desmarco todos e só marco o que me interessa, que são os fundos de shopping. Aqui na seleção também não me interessa algumas coisas, por exemplo, o preço atual não me interessa, a liquidez interessa, o dividendo pago no último mês não interessa porque a gente sabe que os shoppings não estão pagando o dividendo potencial que eles têm de pagar. Eles estão pagando o que dá para pagar, em vista de vários shoppings fechados aí por causa dessa pandemia. Então eu vou tirar essa parte de dividendos e vou deixar só o acumulado para ver o que ele distribuiu durante o ano. Todas as outras partes de dividendos eu vou tirar, dividendo anual, essas coisas, variação de preço, rentabilidade acumulada, o patrimônio líquido eu vou deixar apenas como referência. O PVPA também é importante porque a gente considera aqueles que estão no preço justo e aqueles que estão com PVP muito baixo, às vezes pode ter problema. Então é bom sempre usar esse indicador para indicar não só a oportunidade de compra, como também a oportunidade de ficar quieto, não fazer nada. DY patrimonial, variação patrimonial, rentabilidade, a vacância física é importante e a quantidade de ativos também. A gente tem então alguns shoppings aqui selecionados, que eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, então vamos selecionar esses shoppings aqui. E eu vou levar aqui para o Excel, então vamos ver como é que vai ficar. Muito bem, então copiei aqui para o Excel e eu já fiz aqui uma pequena organização. Então primeiro a gente seleciona todas as células, então vamos aqui em dados e aperta em filtro. Quando você faz isso, aparece então esses títulos aqui, eu mesmo coloquei, né? Ativo, liquidez, qual o DY acumulado, patrimônio, PVP, vacância e a quantidade de ativos. O primeiro item que eu gosto de cortar são a quantidade de ativos. Eu não gosto de fundos que tenham apenas um ativo. E se acontecer algum evento natural mesmo, um incêndio ou qualquer outra coisa que possa acontecer, que pode afetar todo o shopping, eu fico exposto demais nesse tipo de risco. Então eu gosto de pelo menos 5 shoppings. Eu vou excluir todos os que tem menos do que 5 shoppings. Então eu vou excluir todos esses aqui, ó. Vamos dar uma boa excluída. Vai sobrar aqui poucos fundos imobiliários de shoppings. Então vamos excluir e a gente obtém aqui 7 shoppings. O HSML, BPML, MAL11, GSFI, XPML, VISC e HGBS. Mas esse segundo aqui, ó, ele não tem o DY, para mim é um ponto contra, porque vários shoppings conseguiram pagar algum dividendo durante todo esse último ano, e esse aqui não conseguiu pagar nada. Então, além disso, a liquidez dele é muito baixa. Eu vou excluir esse shopping, esse fundo, apesar de ter 7 shoppings. Eu quero escolher o melhor, na verdade. Então, eu vou excluir esse fundo aqui. Agora sim, sobraram 6 shoppings. Todos eles com mais do que 5 ativos. Olha a vacância baixa, apenas tem um aqui, o GSFI, que está com 10% de vacância, todos os outros estão com vacância baixa, o que indica uma gestão ativa e eficiente. Eles estão trabalhando para minimizar essas perdas e impedir que tenha uma vacância muito alta. O PVP também está em linha, a não ser o GSFI, que está com 0,3 de PVP. Isso aqui pode indicar tanto uma oportunidade também como uma armadilha. Esse 0,3 pode indicar que o mercado ele já precificou, ele não está confiando na recuperação desse modelo de shopping no futuro. O GSFI ele tem um modelo mais de outlet, embora tenha participação em alguns shoppings. Isso aqui pode não representar oportunidades. Lembrando, gente, que até aqui nada do que eu estou mostrando aqui representa nenhuma indicação de compra ou de venda. Estou mostrando para vocês quais são os melhores shoppings,
quais são as melhores oportunidades que a gente pode ter, certo? Mas o vídeo ele tem um caráter meramente educativo para mostrar para vocês como é que a gente pode fazer essas escolhas. Bom, então o que a gente pode olhar também de uma maneira geral é que a liquidez está muito boa para cada um deles, né? Todos eles pagaram algum dividendo, embora o GSFI tenha pago um dividendo muito baixo. Então vamos analisar um por um. Eu organizei aqui por patrimônio. Vamos ver aqui do menor patrimônio para o maior. Vamos começar então com o MOL 11. A cota dele hoje está R$100. A gente sabe que o PVP dele está ali próximo, né? Quer dizer, ele está sendo negociado um pouquinho abaixo do seu valor patrimonial e ele tem distribuído rendimento. A gente vê aqui que já em 2019 ele teve uma queda, depois em março, quando veio a pandemia novamente, teve uma queda expressiva, mas aparentemente ele pagou todos os meses. O que ele pagava pré-pandemia era algo em torno de 60 centavos, mas vamos considerar aqui que ele paga aqui em torno de 50 centavos, que era o que ele pagava, que ele estava pagando lá no mês de fevereiro. É importante a gente olhar esse histórico para tentar prever mais ou menos quanto que ele pode pagar quando tudo voltar à normalidade. Vamos olhar aqui rapidamente o relatório e verificar algumas coisas. O gestor do fundo é o BRPP, Gestão de Produtos Estruturados. Ele tem uma taxa de administração de 0,5% ao ano mais, sobre o valor de mercado, mais alguma coisa. E também a gente vai olhar aqui qual é a distribuição em relação ao resultado do fundo. Então aqui a gente pode ver que ele teve um resultado de R$4.449.000 e ele distribuiu R$3.402.000, ou seja, teve um resultado por cota de 59 centavos em março de 2021 e distribuiu 45 centavos, ou seja, o fundo ele está preocupado em fazer uma reserva para futuras necessidades que o fundo possa ter para não deixar de distribuir todo mês para os seus cotistas. É uma preocupação que a gente pode ver que o fundo está tendo, então isso é importante. Os shopping centers que fazem parte do portfólio do fundo. Então nós vemos aqui que ele tem um Maceió Shopping com uma participação de mais de 50%, ou seja, tem um poder de decisão sobre os rumos desse shopping. O Shopping Itacaruna de 6,67%, o Suzano Shopping de 25%, o Shopping Taboão 8% de participação, o Boulevard Shopping Feira 29,8%, o Parque Lagos uma participação de 40%, o Parque Sul, uma participação também de 40%. Esses são shoppings que compõem o portfólio do fundo. Portanto, nós temos 7 shoppings, sendo que apenas um deles, o shopping, tem participação de mais de 50%, concentrando assim o poder de decisão. O nosso próximo shopping é o GSFI. Então vamos olhar esse fundo, a cota dele está custando R$4,15, ele não distribuiu nada. Relembrando que o PVP está em 0,3, mas isso não significa oportunidade, pelo contrário, pode significar até que é para se manter longe, não tem histórico de distribuição de dividendos, só por isso aqui eu já excluiria. Tem como gestor Gênesis Capital Gestor de Recursos com a taxa de administração de 1% sobre o valor patrimonial das cotas. Vamos ver então quais são os resultados que se tem em relação ao que foi distribuído. Ele teve uma receita total de 5.400.000, com um custo de 1.300.000. A gente vê que ele não traz uma informação completa, eu não gostei desse relatório. Falta concentrar um pouquinho mais as informações em tabelas, isso aqui facilita a leitura. Somente a gente que muitas vezes não tem tempo de fazer uma leitura mais abrangente, é importante a gente ter as informações ali, destacadas para a gente. Sobre os ativos do fundo, nós temos aqui 5 outlets, com participação de mais de 50%, portanto ele concentra o poder de decisão sobre todos esses ativos, e também 5 participação em shoppings, sendo que dessas 5, somente uma ele não tem uma participação de mais de 50%, de 48% no shopping Barueri. Nosso próximo é o HSML. O HSML ele é um fundo que eu já fiz um vídeo sobre ele, basta você ver aqui no card. Na minha opinião, é um dos melhores fundos que a gente tem no mercado. Ele tem um patrimônio de 1,5 bi e ele está negociando a 0,94 do valor patrimonial da cota. Distribuiu 22 centavos de dividendos esse mês. Quando a gente olha o histórico, antes da pandemia ele vinha distribuindo ali 60 centavos por mês. É um fundo relativamente novo, mas ele vinha distribuindo 60 centavos por mês. A gente pode ter certeza que no final desse período de pandemia ele vai voltar a distribuir. Vamos ver rapidamente o relatório. A gestão é pelo Hemisfério Sul Investimento, que eu particularmente gosto. Ele tem uma taxa de administração de 1,1% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, mais uma taxa de estruturação. E a taxa de performance está em 20% do excedente do benchmark, que está em linha do que o mercado exigia. Eu gostei da forma como eles mostram os resultados. Você veja que você tem
a receita imobiliária de 3.831.000, tendo como resultado 3.510.000 reais, e o que foi distribuído foi 22 centavos. Sendo que o fundo ainda conta com 50 centavos aí como reserva para as necessidades futuras aí de distribuição. Portanto, ele distribuiu tudo o que ele tinha. Aqui a gente pode ver essa informação um pouco mais aqui embaixo, mas ele distribuiu todo o resultado do mês. Sobre os ativos, eu gosto do Via Verde Shopping, é o único shopping da cidade de Rio Branco e ele tem mais de 50% em todos os shoppings do seu portfólio, portanto concentrando o poder de decisão. O Shopping Metrô Tucuruvi, ele está 94% ocupado e ele tem uma concessão aí de 30 anos, pelo menos até 2045. É um shopping que é muito movimentado e que traz aí uma expectativa muito grande de receita para o fundo no futuro. O quarto fundo imobiliário que eu vou olhar aqui é o VISC11, muito conhecido, 1,7 bi de patrimônio. Também ele está aqui com PVP próximo do seu valor patrimonial. Ele é um fundo que historicamente sempre distribuiu bons dividendos, aí na ordem de 63 centavos, 62 centavos, e que só foi impactado agora durante a pandemia. É um shopping que tem uma diversificação muito grande, 15 ativos, distribuído em várias regiões do país, e que pode significar para a gente aí no futuro uma boa previsão de renda. Olhando aqui o relatório, a gente vê que o gestor é a 20 e a taxa de administração, como o valor de mercado do fundo está ali em 1,7 bilhão, a taxa de administração está em 1,2% ao ano. Ela teve um resultado aqui no mês de abril de 3.917.000, com uma despesa de aproximadamente 1,4 milhões e um resultado de 2,5 milhões, sendo que ele distribuiu 3,5 milhões, ou seja, ele distribuiu acima do resultado. Deu um resultado de 18 centavos por cota, ele distribuiu 25 centavos, mas como ele tinha 24 centavos de reserva na distribuição, ele usou 7 centavos desses 24 para distribuir e aí sobrou 17 centavos como resultado acumulado não distribuído. É esse tipo de informação que eu acho importante, que eu critiquei lá no GSFI, no relatório do GSFI. Sobre os ativos, sobre o shopping, ele tem mais de 50% de participação no Prudence Shopping e no Shopping Praia da Costa. Esse aqui eu conheço pessoalmente, vários deles aqui eu conheço pessoalmente, eu gosto muito desses shoppings. Nos outros 13, ele não tem uma participação de mais de 50%. Todos eles bem distribuídos, a gente vê aqui a distribuição. Então a gente tem uma distribuição regional que pode mitigar um pouquinho o risco da gente investir no fundo imobiliário como esse. O próximo fundo é o XPML, está custando R$ 104,80, distribuiu 15 centavos de rendimento. Antes da pandemia ele vinha distribuindo regularmente, tendo aqui um mínimo de 29 centavos e um máximo de 88 centavos, mas ali na média ali de 50 centavos, 55 centavos é o que ele vinha distribuindo. Ele parou de distribuir por um tempo, mas ele voltou a distribuir, ele tem distribuído regularmente. Ele tem como gestor XP e ele cobra uma taxa de administração de 0,75% ao ano, escalonado, mais 20% do que exceder IPCA mais 6%. Com relação às receitas, ele teve uma receita total de R$ 4.183.000, uma despesa de R$ 1.649.000, sendo que ele teve como resultado R$ 2.484.000 e o rendimento distribuído de R$ 2.731.000. Novamente, é um fundo que distribuiu acima do resultado, mas provavelmente ele queimou um pouquinho das reservas que ele tinha que diz respeito a essa distribuição. Eu gostaria que tivesse destacado aqui de onde que ele tirou, qual a reserva que ele tinha, como a gente viu lá no outro relatório. Sobre o seu portfólio, a gente tem aqui os shoppings, que ele tem participação. Em nenhum dos shoppings ele tem uma participação maior do que 50%. Isso pode ser uma estratégia também do gestor. A gente vê aqui que ele tem participação no Catarina Fashion Outlet, no Shopping Cidade Jardim, no Internacional Shopping, Shopping Cidade São Paulo, o Plaza Sul, Caxias, Downtown, Bela Vista, Natal Shopping, o Shopping Ponta Negra. Esse daqui também eu conheço pessoalmente, já fui lá. Eu achei ele bem vazio, porque a cidade tem outros shoppings um pouco mais próximo do centro, que tem um fluxo maior de pessoas. Esse aqui eu achei um pouco vazio, então é algo que a gente precisa tomar cuidado e ver. Mas de qualquer forma é um bom shopping, é um excelente shopping. Talvez um shopping mais de classe AB e por isso que talvez seja um pouco mais vazio. O nosso último é o HGBS, também o fundo muito conhecido, na verdade o maior fundo imobiliário de shopping do Brasil. Ele distribuiu 40 centavos de rendimento, a cota custa R$200
e ele está com PVP de 0,91. No que diz respeito ao histórico, né, como fundo antigo, olha só, desde 2009 ele nunca deixou de pagar, ele sempre pagou rendimento, sendo que o último rendimento antes da pandemia ele estava R$ 1,40, como aconteceu com todos os shops, ele caiu, mas não deixou de pagar. Esse com certeza é um dos melhores fundos imobiliários que a gente tem. Então a gestora é a RED, ele tem uma taxa de administração, incluindo a gestão, de 0,6% ao ano, muito boa a taxa de administração sobre o valor de mercado das cotas. Vamos ver a planilha aqui de receita, a receita total de aproximadamente um pouco mais de R$ 1,5 milhão de reais, sendo que ele teve R$ 1.456.000 de despesa, com um resultado operacional de R$ 1.071.000. Tem R$ 1.894.000 de receita, de resultado, mas ele distribuiu 4 milhões. Ou seja, ele teve um resultado de 19 centavos e distribuiu 40 centavos. Ou seja, ele queimou um pouquinho o resultado que ele tinha, as reservas que ele tinha. E uma coisa, a mesma crítica que eu faço aos outros, eu gostaria que tivesse aqui a informação de onde foi que ele tirou isso. Ele tirou do caixa? Ele tirou... de onde que ele tirou esse dinheiro? Claro que foram de reservas, a gente sabe disso aqui, mas é porque existem alguns fundos imobiliários que, quando fazem isso aqui, eles tiram do caixa de subscrições anteriores. Mas esse não é o caso da HGBS, é bom deixar isso claro. De todos os shoppings que ele tem aqui, que são 17 shoppings, um fundo imobiliário que mais tem shoppings, portanto uma participação maior, você tem uma diversificação maior, 4 deles o fundo ele tem uma participação de mais de 50%. E os outros 13, ele tem uma participação menor do que 50%. Então é isso, gente. O que vocês acharam? Né? A gente deu uma geral aqui, viu todos os shops que a gente tinha, selecionou alguns, viu aqueles que são os melhores shops que a gente tem na atualidade dentro dos meus parâmetros. Pode não ser os seus parâmetros, pode não ser a sua escolha, a forma como você gosta de analisar, mas é uma forma de avaliar e verificar aqueles que são melhores. Eu gosto de possuir aqueles que são melhores, e não somente olhando o dividendo, mas olhando vários fatores e fazendo uma análise do que o fundo ele representa e da resiliência e do futuro que o fundo pode dar para os meus rendimentos. Eu espero que eu tenha te ajudado. Nada aqui representa, nada é uma indicação de compra ou de venda, é meramente educativo, só uma forma da gente estudar melhor esses fundos e conhecer. Gostou dos fundos? Você investe nesses fundos? Comenta aí, fala aí dos problemas que o shopping tem, o que pode melhorar, o que você acha dos relatórios também, o que se pode melhorar nos relatórios, quais informações que não são dadas e você gostaria de ver. Então é isso, pessoal, eu espero que você tenha gostado do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal que ajuda muito a gente, ajuda muito a trazer mais conteúdo para vocês. Aproveita e dá uma assistida nos vídeos que estão aparecendo aqui na tela, e é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!